Olá, a mensagem que eu trago hoje para vocês é uma mensagem muito importante. É sobre o Evangelho, a verdadeira mensagem que Cristo veio nos trazer, né? Lá em João, há uma passagem que diz que Jesus ele estava pregando para uma multidão e no meio dessa multidão estavam seus 12 discípulos e haviam outros discípulos de Jesus também, né? E naquela pregação, Jesus ele falava algumas palavras duras, algumas palavras difíceis de se ouvir, né? Algumas coisas que a gente não gosta de ouvir. Então, muitos daqueles discípulos que estavam ali começaram a ir embora. Conforme eles iam ouvindo a palavra de Jesus, que eles não queriam ouvir, eles foram indo embora. E chegou um momento que ficaram praticamente só os 12 discípulos e algumas pessoas, né? E aí Jesus perguntou para eles: vocês também vão embora? E aí Pedro olha para Jesus e diz: para onde iremos, mestre, se só tu tens palavras de vida eterna? E ficaram ali os 12 discípulos e algumas poucas pessoas, né? Nós temos uma visão de que Jesus é um homem muito bom, muito amoroso, e realmente ele é esse homem. Só que ele também tinha palavras difíceis, palavras duras de se ouvir, né? Então aquelas pessoas foram, conforme elas foram ouvindo as palavras difíceis, que elas não queriam ouvir, elas foram saindo um a um. E assim, a verdadeira mensagem do Evangelho é sobre o quê? É sobre a nossa vida eterna. Jesus, assim, ele não morreu numa cruz para que eu prospere na minha vida, que eu seja rica, para que eu compre a casa dos meus sonhos, nada disso, gente. Jesus morreu numa cruz para que tenhamos a vida eterna. Então, a mensagem do Evangelho não é sobre a vida aqui, é sobre a nossa vida eterna, o que vai ser eterno, né? Ao lado dele e de Deus. E muitas das vezes, quando Jesus pregava sobre isso, ele falava de renúncias, coisas que a gente deve... Ele falava, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, o Evangelho, em nenhum momento, ele fala que a gente, quando começar a seguir Jesus, a gente vai... tô começando a ir pra igreja, tô começando a colocar Jesus na minha vida, vai tudo dar certo. Não, gente. Infelizmente, não é essa a verdade. Muitos lugares pregam isso, né? Mas não é verdade. A verdade é que o Evangelho é de renúncias. É difícil seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus é difícil, mas no final vale a pena. É uma coisa que vai valer a pena. É a coisa que mais vale a pena na vida é seguir Jesus. Porque por mais que seja uma coisa difícil, você vai ganhar a melhor coisa que possa ter nesse mundo, né? Que é a vida eterna. Então, gente, muitas pessoas às vezes se aproximam de Deus e começam a seguir Jesus porque querem conquistar alguma coisa. E assim, falar pra vocês, não é bem assim, não. Claro que Deus, ele é Ele ama abençoar os seus filhos, né? Deus é o Deus do ouro e da prata, ele é o dono do mundo, o criador de tudo, e ele tem o poder para te abençoar de todas as formas. Só que o Evangelho não é sobre isso, entendeu? Deus pode sim te abençoar de várias formas, mas e se na vontade de Deus não for te dar tal coisa que você quer? E aí, você não vai mais seguir a Deus, vai seguir mais Jesus porque ele não te deu aquilo. Tipo assim, muitas pessoas acham que Deus é um Papai Noel, né, gente? Não é. Então, assim, a verdadeira mensagem do Evangelho é sobre seguir Jesus independente de qualquer circunstância da sua vida, e você vai obter a sua vida eterna, né? E enquanto a gente está aqui seguindo Jesus, mesmo que a gente esteja em momentos ruins, quando a gente tem Deus verdadeiramente na nossa vida, a gente sente uma paz que assim, como é que eu poderia dizer? Que excede todo entendimento, né? E inclusive na vida eterna, Deus nos fala que olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente já sabe que vai ser uma coisa maravilhosa, né? Uma coisa, um sentimento que a gente nunca sentiu aqui na Terra. Lá a gente vai ter isso e eternamente. Não vai ter um dia só de choro, de dor, nada disso. Lá vai ser perfeito sempre. Tem até o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele era um perseguidor de cristãos. Ele matou alguns cristãos e sendo que Jesus aparece para ele, né? Chama Paulo e na verdade o nome dele era Saulo, né? Nessa época, que ele era perseguidor de cristãos. E depois que Jesus o chama, ele vira Paulo e ele se converte completamente a Jesus.
e começa a pregar sobre Jesus Cristo. E uma das suas passagens ele fala que o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, ou seja, Deus deu uma visão para Paulo, né? E deixou que Paulo visse como seria a eternidade ao lado de Jesus. E Paulo viu que era uma coisa que ele não conseguia descrever. Então é algo assim que realmente a gente não tem noção de como vai ser maravilhoso. Então assim, todas as renúncias que a gente faz aqui nessa terra, que é uma terra passageira, que durará alguns anos, vale a pena, vale muito a pena, para poder viver essa vida que Deus tem pra gente. Então é isso, a mensagem do Evangelho é sobre a nossa vida eterna. Quando Cristo estava sendo crucificado, os soldados viravam para ele e falavam, né? Nossa, a gente está aqui te batendo, fazendo um monte de coisa com você não é o rei? Que rei é esse que aceita ser agredido e não faz nada? E Jesus simplesmente olha para ele e fala, o meu reino não é desse mundo. Ou seja, então, ele já estava dizendo ali, né, entre linhas, que o reino dele não é dessa terra. Vai muito além de tudo que a gente imagina, né? Tem até uma parábola que Jesus contou também, deixa eu ver se eu me lembro mais ou menos. Havia um semeador que ele semeou em um campo que não era fértil e essas sementes não prosperaram, né? Não cresceram. E havia também, aí ele foi e semeou num solo mediano e essas sementes elas até cresceram um pouquinho, mas acabou que morreu. E tinha o solo fértil, o solo bom para se plantar, e ele plantou nesse solo bom. E essas sementes cresceram e viraram árvores maravilhosas. Aí essa parábola Jesus contou sobre nós, né? Que muitas das vezes a gente fala do evangelho para as pessoas nem querem ouvir. São as sementes que nem cresceram. Algumas pessoas, a gente fala, as pessoas se animam, né? Começam a procurar Jesus e tudo mais. Quando começa a ver que o negócio tá apertado, quando vê que, nossa, esse negócio de começar a seguir a Jesus, a me aproximar de Deus, tá dificultando a minha vida, sabe? Quando no momento de renúncias e tudo mais, a pessoa vai o quê? Abandona a fé. E tem as pessoas que a gente fala do evangelho, as pessoas se interessam, buscam e vão até o fim, né? Mesmo com muitas dificuldades, essas pessoas vão até o fim para seguir Jesus. Então, ele contou essa parábola, né? Então, é basicamente isso. A mensagem do Evangelho não é sobre nós, mas é sobre Ele, é sobre a vida que Deus tem para todos nós, eterna, né? Que é mais importante. Então, é basicamente isso. Essa mensagem que Cristo veio nos trazer. Eu criei esse canal para poder estar passando aqui para vocês, né, a mensagem de Jesus. Eu sinto que eu, como uma discípula de Jesus, eu devo pregar a palavra, que a palavra nos fala que a gente deve ir e pregar o evangelho. Sendo que, assim, eu em nenhum momento eu vou, por exemplo, se eu encontrar com você em algum momento pessoalmente, eu não vou ficar falando sobre isso, porque a palavra nos fala que a gente deve falar para quem quer ouvir. Então, eu criei esse canal justamente para isso, para poder passar a mensagem para você que quer, que tem a vontade de conhecer a palavra, né? Muitas das vezes as pessoas não conhecem, não leem a Bíblia, não vão à igreja, não frequentam um local, então não conhece muito bem. E através dessas mensagens, você que tem esse interesse, eu posso estar aqui passando para vocês. Mas em nenhum momento eu vou estar... quando eu estiver num local com você, assim, eu não vou ficar falando sobre isso, porque a gente deve falar para quem quer ouvir, né, gente? Então, tem até uma passagem também que Jesus falou isso, que ele pediu aos apóstolos para que eles fossem pregar nas casas, e as casas que não recebessem eles bem, era para eles saírem, sacudir o pó das sandálias e ir embora. Então, é basicamente isso. Eu trago aqui para vocês, tento trazer toda semana, né? Uma mensagem para você que queira ouvir, para você que queira conhecer, que esteja de coração aberto para ouvir a mensagem do Evangelho. Então é isso, fiquem com a mensagem de hoje e até a próxima.